Olá, excelente tarde para você. A sua consulta com hora marcada está no ar. Consulta ao doutor chega com tudo nessa quarta-feira, mas como você já sabe, quarta-feira é o dia que a gente abandona o tradicional bate-papo nas poltronas por entender a importância, o poder dos alimentos para tratar diversas condições do nosso corpo e para prevenir também. Hoje é dia da nossa consulta na cozinha. E hoje, pessoal, nós iremos ajudar mulheres que convivem com a síndrome do ovário policístico. Pois é, mais conhecida aí pela abreviação SOP. E olha só o dado que eu vou trazer, pessoal. De cada 8 mulheres em idade fértil, pelo menos uma sofre com essa condição que afeta hormônios, afeta cabelo, afeta a pele, principalmente afeta também o humor. E por a gente entender a importância dos alimentos, hoje a gente vai trazer diversas receitinhas funcionais que vão ajudar essas mulheres a lidarem aí com diversos sintomas, a melhorarem a sua qualidade de vida. Portanto, se você lembrou de alguém que precisa desse tipo de informação, que precisa conhecer a respeito dessas receitinhas, encaminhe o nosso link de transmissão. Estamos ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. É só clicar lá e compartilhar o nosso link de transmissão. Caso você sofra com essa condição, tenha diversas dúvidas, queira saber quais alimentos que você deve evitar, quais alimentos você pode investir, encaminha pra gente a sua dúvida pelo 0 operadora 11 3337 5886. E hoje a gente está naquele formato de programa que quem decide o final dele é você. Como? Basta você entrar lá no Instagram e acessar o nosso perfil, @consultaodoutorhittv. Ali tem uma enquete à sua disposição. Diretor João Capellini, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá. A alimentação para mulheres com SOP, como não errar no cardápio? Molho de salada. Tô ali fazendo minha dieta, comendo minha salada, mas como temperar sem exageros? Acompanhamento da refeição, que é claro que não dispara a insulina. A gente vai descobrir qual a importância da gente não disparar aí a nossa insulina. Docinho pós-refeição, um clássico, não é verdade? Para lidar, é claro, com aquela vontade de consumir o açúcar. Então, vamos conhecer mais a respeito da nutricionista Camila Nascimento, que está aqui com a gente para compartilhar todo o seu conhecimento. Ela atua na área há 5 anos. Começou a carreira buscando cuidar da própria saúde após enfrentar alergias e dermatites. Acredita no poder transformador da alimentação e desenvolveu um olhar humanizado e também integrativo. Defende mudanças de hábito com equilíbrio, respeitando emoções, rotina e também a relação social com a comida. Seu diferencial é o cuidado completo com o indivíduo, sempre com foco em descomplicar a nutrição e também combater as fake news. Camila, seja muito bem-vinda à nossa consulta na cozinha. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu achei muito interessante no seu relato você comentar que você ajuda as pessoas a entrarem ali na dieta, a fazerem suas restrições, mas de forma equilibrada. Isso é muito importante, não é? Muito importante. E hoje eu trabalho na área de nutrição estética também, né? Então trabalho com mulheres que buscam emagrecimento, ganho de massa muscular. E quando eu falo dessa questão do equilíbrio, não é porque a pessoa quer o emagrecimento que necessariamente ela vai ali parar de comer tudo que ela gosta, né? Porque o momento social vai continuar acontecendo. E ele precisa existir. Exato. E é saudável, né? Então é importante que a gente saiba lidar com esses momentos. Então aqui hoje eu até trouxe algumas receitinhas voltadas para essa questão de saciedade. Porque isso ajuda muito nessa questão desses momentos sociais também. Para toda e qualquer mulher, na verdade, né? Não só as que sofrem, é claro, com a SOP. Mas entrando um pouquinho no nosso tema, o que é a síndrome do ovário policístico e por que é tão importante? De que forma que a gente consegue usar, de fato, os alimentos para tratar diversas condições? A síndrome do ovário policístico, como o nome já diz, é uma síndrome metabólica, então ela impacta várias funções do nosso corpo. Para ser diagnosticada, precisa ser por um médico, né? Normalmente é o ginecologista que faz esse diagnóstico, não o nutricionista. Por mais que nós conseguimos ali cuidar muito e trabalhar muito na melhora desse quadro, o diagnóstico é feito por um profissional da saúde, é o ginecologista. O ovário policístico, só ter o ovário policístico não é critério para ter a síndrome do ovário policístico. Você precisa ter ali 2 ou mais critérios de 3, que são eles, né? Amenorreia, então ou a menina ou a mulher não menstrua, ou ela fica mais de 30 dias menstruada, então aquela menstruação extremamente irregular. Exatamente, extremamente desregular.
A questão dos cistos no ovário, né, avaliado por ultrassom ou pelo transvaginal, depende, né, do médico qual vai ser o pedido do exame. E a questão também da parte da testosterona. Então, esse desequilíbrio hormonal que é caracterizado por uma questão fenótipa também. Então, nós conseguimos ver na questão da pele, essas meninas têm uma questão de mais acne, queda de cabelo, oleosidade na pele. Então, esses são alguns critérios que a gente observa na parte clínica e fecha o diagnóstico com os exames também. E aí, por falar em diagnóstico, parece que existe uma grande dificuldade de se chegar a esse diagnóstico, exatamente por esses sintomas que você estava comentando para a gente, que são sintomas comuns de diversas outras condições. E aí eu queria saber a sua história pessoal. Eu acabei de contar para ela aqui um pouquinho da minha história pessoal. Eu fui diagnosticada com SOP na adolescência e foi um diagnóstico errado, né? Estava num ciclo menstrual, que é algo comum acontecer esses cistinhos no ovário. Isso pode acontecer em qualquer mulher, por isso que só ter o cisto não é um pré-requisito ali para você ter a síndrome do ovário policístico, né? E naquela época o ginecologista já iniciou com o uso do anticoncepcional, mesmo muito novinha, eu devia ter uns 13 para 14 anos. E foi algo ruim, né? Porque tapeou ali os sintomas que eu havia sentido e tudo Acabou mais. mascarando tudo. Mascarando, né? E caso eu tivesse uma tendência de ter algum outro problema, teria sido algo ruim. Porque eu não tinha os outros sintomas da SOP, né? Não tinha queda de cabelo, não tinha pele oleosa. Eram só os cistinhos, que provavelmente era algo daquele ciclo menstrual. E aí você começou a tomar hormônio. Exato, antes da hora, né? Olha então isso, só. essa questão da puberdade é algo bem preocupante também. Então hoje, né, vale até um alerta para as mamães que têm adolescentes, crianças em casa, ter esse cuidado, nem sempre já iniciar uma medicação, ainda mais o uso hormonal de forma precoce, né? Ter todo esse diagnóstico. Então é importante essa avaliação mais profunda mesmo. Isso daí é muito bom, esse alerta aqui da Nutri, porque, infelizmente, o diagnóstico errado pode levar a sua filha, infelizmente, a consumir hormônios fora do tempo. E por que é importante a gente estar falando sobre isso neste exato momento? Porque existem, gente, diversas receitas, diversos alimentos que podem ajudar a tratar aí os sintomas que mais incomodam. Por que costumam dizer que a resistência à insulina é uma grande questão para quem sofre com SOP? A SOP, ela mexe muito com a questão hormonal, né? Como eu falei, um dos impactos é na parte da testosterona. E um dos impactos que acontece é essa maior resistência insulínica. Então, normalmente, mulheres com SOP já têm o sobrepeso, né? Então, são mulheres que têm um excesso de peso corporal e acabam tendo essa resistência insulínica, que seria essa dificuldade ali na absorção dos carboidratos. Então, hoje as receitas aqui estão mais voltadas nessa questão, né? Controle de calorias, pensando no emagrecimento, mas também para reduzir esse pico glicêmico que a gente fala, que é essa velocidade que o açúcar chega no sangue. Então, vamos começar a conhecer esse menu que a doutora preparou aí com tanto amor e carinho pra gente. Prepara o print, porque agora vamos então para a nossa primeira receita, que é de pudim de chia, na nossa tela. Então vamos lá, pudim de chia com cacau e leite de coco. Anota aí, pessoal, 2 colheres de sopa de semente de chia, 150 ml de leite de coco, pode ser substituído aí por leite desnatado ou iogurte desnatado. 1 colher de sopa de cacau em pó, 100%, frutas aí de baixa caloria, para decorar. Morango, mirtilo, kiwi, para decorar e também para adoçar um pouco o nosso paladar, não é? Exatamente. As frutas, não precisa ter medo das frutas, pessoal. Então, para quem tem ovário policístico, não precisa ter esse receio, né? A frutose da fruta, ela é diferente da sacarose, do açúcar de mesa que a gente fala. Então, assim, a fruta, ela vem como aliada, até para a questão de fibras, né? Então, a gente consegue ter mais saciedade no alimento. Então, aqui eu trouxe morango, uva, mas como eu coloquei na receita, kiwi, blueberry, melão, são frutas com baixa caloria, que aí você consegue comer um volume maior. Então, isso pode ajudar muito nessa questão da saciedade. Essa daí é uma excelente estratégia. E aí eu queria entender também o poder da chia. A chia, ela é um alimento muito interessante para a questão do controle da resistência insulínica, porque ela tem bastante fibra, esse é o ponto 1. O segundo ponto é porque é rica em ômega 3 e ômega 9, que são substâncias que vão ajudar nessa questão da absorção do colesterol. E esse é outro ponto que pode estar alterado nos exames das mulheres que têm SOP. Exatamente, porque esse metabolismo da testosterona alterado, né, produzir mais testosterona do que o normal para uma mulher, é ruim nesse ponto. O colesterol, ele fica desregulado. Então, normalmente, além da resistência insulínica, a gente tem um colesterol ruim. E, normalmente, muitos médicos ainda
ultrapassados nesse ponto, só usam ali essa questão de apagar esse sintoma, né? Então, hoje a gente vê muito diagnóstico e tratamento com metformina, por exemplo, que é um medicamento para diminuir a glicemia, mas sem mudar realmente o hábito, né? Sem incentivar ali a alimentação saudável, o exercício físico. E esse é um ponto ruim, porque aí você usa o medicamento, ele mascara ali, mas no fundo não está tratando a fundo o problema. E aí eu queria só entender uma questão com relação à faixa etária, porque você está falando aí de determinados exames que podem aparecer completamente em desequilíbrio e do seu diagnóstico ter sido na adolescência. Estamos falando, é claro, de mulheres em idade reprodutiva. Porém, todo esse quadro pode acontecer com uma adolescente? Pode acontecer, sim. É mais comum na menarca, que seria nessas primeiras menstruações ali, né? Então, nessa fase reprodutiva da mulher, pode ser feito, sim, um diagnóstico. Perfeito. E é mais comum de reparar os sintomas também. E aí, com relação, então, ao leite de coco, ele é uma gordura boa? O leite de coco, ele entra como uma gordura boa, assim como a gordura da chia. E também, dependendo da marca que você pega, é sempre importante olhar o rótulo, né? Olhar as calorias ali desse alimento. Você consegue também avaliar para ser um alimento baixo em caloria. E a gordura, quando a gente trata dessas gorduras boas, né? Azeite, chia, esses alimentos, eles geram mais saciedade também. Então, assim como a proteína, esses alimentos também têm esse poder. Olha só, e aí a gente tem também o cacau que é 100%. Exatamente. O cacau, ele vai entrar aqui como um alimento nutritivo, então ele vai ajudar na questão do controle da glicemia também. Então ele tem esse impacto em retardar essa absorção do carboidrato, sem contar que ajuda a modular esse paladar. Então a gente se acostuma mais com azedinho, com amargo, a gente consegue diminuir o consumo de doces também. Vocês estão vendo, né, pessoal, que tudo foi estrategicamente pensado para a gente chegar, então, a essa receita. Exatamente. Certo? E quando a gente pensa na alimentação, como um todo, né, não só no processo de emagrecimento, mas de qualquer patologia que a gente vai tratar, cada alimento vai ter uma função importante. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Isso daí é muito interessante, né? A gente pensar que o alimento ele tem de fato esse poder. A gente costuma acreditar que, não, eu só vou melhorar se eu tomar um determinado medicamento. Exato. Mas o que você falou a respeito, gente, da mudança da alimentação e da prática de exercícios físicos, eu posso dizer que eu comprovo isso com gosto, porque ano passado eu fiz meus exames, por exemplo, e deram várias taxas alteradas. Aí esse ano eu mudei minha alimentação, comecei a praticar exercício físico, etc. Eu coloquei a vida mais regradinha, mudou completamente. Muda completamente. E é algo que o difícil é iniciar, né? Criar esse hábito, né, pessoal? Mas depois que você coloca, você começa a sentir os sintomas ali dos benefícios, né? Mais disposição, melhora da pele e tudo mais, você consegue levar isso para o longo prazo. Exato, gente. Às vezes a gente precisa comprovar para acreditar, a gente fica ouvindo, mas a gente tem dificuldade para acreditar. E quando a gente comprova, é que a gente de fato entende que aquilo ali, aquele caminho é o certo. Vamos então preparar para o público de casa entender um pouco a respeito da consistência, das quantidades? Ó, hoje eu trouxe aqui o iogurte desnatado, e aí a diferença do leite de coco é só porque o iogurte desnatado, ele tem probióticos. Então tem bactérias boas que vão ajudar nessa questão de microbiota intestinal. E um fato curioso, mulheres com SOP têm uma alteração na microbiota também. Então tem alguns estudos que mostram que esse desequilíbrio no intestino pode causar, né, mais constipação, dificuldade para ir no banheiro. Muda então, o intestino todo, né? Essa parte do iogurte, os probióticos podem auxiliar nesse sintoma também. Então aqui vamos utilizar 100, 150 ml de líquido, né? Então aqui o iogurte, como ele tem uma consistência mais durinha, então ele fica um mousse mais cremosinho. Eu trouxe um já preparado com leite de coco, mas vocês vão perceber que a textura é um pouquinho mais molinha, mas aí vai do seu paladar, o que você gosta. Tá. Tá, então aqui o iogurte. Vamos utilizar a chia. E é a chia que a hora que ela é hidratada, que ela cresce, né, e muda a consistência de tudo. Exatamente. Então a chia, isso também acontece lá no nosso estômago, tá? Então, quando a gente consome a semente dessa forma, salpicada na salada, na fruta, por exemplo, quando ela estiver lá no estômago, ela vai fazer esse estufamento, vamos dizer assim, né? Então ela hidrata ali e vai causar esse processo de saciedade. Ó, então aqui é a chia. E o cacau, nosso queridinho aqui da receita, trazendo todos os benefícios.
E para você que tem um paladar mais docinho, que gosta ali de sentir um docinho, eu trouxe aqui a estévia, que é um adoçante natural. Então, diferente da sucralose, que pode causar ali uma fermentação no intestino, causar gases, a estévia tende a não ter esse sintoma. Então, para você que gosta de algo mais docinho, pode colocar uma gotinha ou uma colherzinha de estévia, tá? E é importante fugir do açúcar. Nessa questão da resistência insulínica, sim. A questão seria reduzir o máximo que você conseguir desse açúcar branco, esse açúcar refinado que a gente fala, né? Não seria o açúcar dos próprios alimentos, por exemplo, da aveia, das frutas, carboidratos complexos, então batata. Esses alimentos a gente não precisa ter esse medo, porque ele já tem a fibra junto. É natural. E ele já tem a fibra, então ele chega devagar na nossa corrente sanguínea, diferente do açúcar de mesa. Então esse sim a gente deve consumir com cautela. A minha pergunta foi no sentido de, por exemplo, muitas pessoas falam, ah, não, eu vou reduzir um pouquinho o açúcar. É reduzir ou eliminar? Reduzir o máximo que você consiga para a ponto de você não ter um descontrole depois. Então, esse é algo que a gente precisa ter esse cuidado, né? Inclusive, acho que no programa anterior estavam falando um pouquinho sobre essa questão de transtornos alimentares, né? Então, eu sou um pouco contra essa questão de tira tudo, exclui. O paciente meu não sai com uma lista de pode, não pode. A gente aprende ali dentro do contexto que a pessoa tá, o que faz sentido ou não. Mas essa questão do açúcar, esse é um cuidado. Porque às vezes a gente faz uma promessa. Vou ficar 20 dias sem açúcar. Aí quando vai consumir, come tudo que não consumiu esse tempo. Acaba comendo o dobro, o triplo. Exatamente. Não é fácil. Então, assim, se você conseguir ter um controle e aprender a encaixar de forma equilibrada em menor quantidade, isso já ajuda. Mas se você trocar pelo adoçante, que não vai ter esse pico, com certeza é uma estratégia mais interessante, tá? Eu poderia trocar por mel ou não? Não, porque o mel... Porque também vai chegar nesse pico. Também vai ter esse pico e também vai ter esse carboidrato. Então, quando a gente pensa nessa questão do carboidrato, não é uma regra, mas o ideal é escolher uma fonte ali, né? Então, aqui a gente vai escolher a fruta. Então, para adoçar, vamos utilizar ou o adoçante ou poderia ser uma geleia zero. Também seria uma opção, uma geleia natural também seria uma opção para adoçar essa receita. Agora, se não tivesse a fruta, talvez a gente colocasse um pouquinho de mel, estaria em equilíbrio ainda assim. Mas olha que bacana, né, gente? A gente entender como que funciona o raciocínio para a gente poder tomar as melhores escolhas. E olha só o relato, na verdade, não é nenhuma pergunta que a gente recebeu da Adriana Santos, de Minas Gerais. Também passei por isso, tomei anticoncepcional sem ter o diagnóstico de SOP por 11 anos. Meu Deus. Olha isso. Sua história aí, temos uma fiel companheira. Quando fui diagnosticada com SOP aos 24, comecei a ler sobre, mas sempre tive problemas com ovulação. Só consegui engravidar agora, aos 38 anos, com indução de ovulação. Que bacana, não é esse relato? Muito bacana, parabéns para ela pelo baby, né? Acredito que tenha sido um momento muito emocionante para ela quando descobriu a gestação. E sim, é algo que a gente percebe bastante e essa dificuldade para gestar realmente com o uso indiscriminado de hormônios, né? Interfere na fertilidade. Interfere na fertilidade. A própria SOP em si já tem esse impacto, né? Nessa questão da produção do SHBG, nessa parte hormonal. Então já é uma questão de dificuldade mesmo por conta da patologia. E ainda mais se tiver tido esse uso do anticoncepcional muito antes, tá? Que bacana. Adriana Santos, de Minas Gerais, muito obrigada por trazer para a gente o seu relato, por, compartilhar com a gente a sua história, que também é bastante parecida com a da Camila Nascimento, né? Que teve aí esse diagnóstico errado e teve que fazer o uso de anticoncepcional por um período aí desnecessário. Exatamente. Olha só como está ficando, pessoal, o nosso pudim de chia. Então aqui, esse daqui, o ideal é deixar pelo menos umas 3, 4 horas na geladeira, para ele atingir uma consistência bacana. Mas eu tenho aqui um pronto para mostrar para vocês, tá? Aqui, deixa eu ver se consigo mostrar melhor. Aqui eu tô colocando morango, sou suspeita a falar, porque é minha fruta preferida. Minha também, confesso. O morango, foi uma boa escolha. Morango quase não tem caloria, é uma frutinha gostosa e ele tem ali os fatores antioxidantes, que é outro ponto que a gente pensa na SOP, que é para favorecer esse organismo. Então aqui eu coloquei o morango, posso mostrar o pronto? Por favor. Esse daqui já estava na geladeira, mas como eu comentei com vocês, né, ele foi feito com leite de coco. Então a textura dele está um pouquinho mais cremosa, ó, não sei se vai dar para ver.
Olha que bonito, gente. Então ele fica com essa textura. Ó, com essa textura. E aí podemos usar para decorar uva. Ou a geleia zero para você que é mais formiguinha. E aí eu quero saber que horas comer, porque para mim eu já imagino, pode de repente ser no café da manhã, pode ser um lanchinho da tarde ou pode ser inclusive uma sobremesa. Vamos lá. Nessa questão de café da manhã, é uma opção super prática, porque você pode deixar na geladeira, né? Tá. Colocar um potinho com tampa e levar até para você que trabalha fora, né? Então você consegue comer. Então é prático. Esse daqui, ele vai ter uma média de 10, 12 gramas de proteína, dependendo do iogurte que você utilizar. Vou só trazer mais pra cá pra gente conseguir pegar bonitinho. Ou Se a aqui na gente for frente. pensar numa refeição para alguém que busca ali o ganho de massa muscular e precisa, às vezes, comer um pouquinho mais de proteína, talvez seria interessante até colocar um pouquinho de whey protein, que seria essa proteína, e vai ajudar até na textura, tá? Então, poderia adicionar um pouquinho de whey protein e aí seria uma refeição mais completa. Mas pensando em uma dieta com menos caloria, ele entraria no café da manhã ou um lanchinho da tarde. Como substituição ali para a sobremesa, já seria bem calórico, então não seria tão interessante. Só a fruta já seria uma opção mais interessante. Muito importante a gente saber de todas essas regrinhas para a gente compor o nosso cardápio do dia. E vamos então para as formiguinhas agora? Ou nem tanto? Mas vamos então para mais uma receitinha. Prepara o print, agora vamos de panqueca, é isso? Na tela. Então vamos lá, panqueca funcional com caldinha de whey. Olha o whey aparecendo aqui. Aí. Um ovo, uma banana pequena madura, 2 colheres de sopa rasas de farelo de aveia, canela a gosto, óleo de coco aí para untar a panela. E aí temos também a calda, um scoop pequeno de whey protein sabor chocolate ou proteína de colágeno. E 2 aí a 3 colheres de sopa de água, imagino que só para formar ali a calda, dar a consistência certa. Conta pra gente como que você chegou nessa receita para trazer. Exatamente. Aqui, essa é uma refeição um pouco mais completa, então substituiria ali um lanche da tarde. Se aumentar um pouquinho a quantidade ali de proteína, talvez até como opção de jantar para algumas pessoas que não gostam de jantar comida, né? Tá. Então, aqui a banana vem agregando em relação à fonte de carboidratos, porque por mais que a gente precise reduzir o consumo de carboidratos, não é para parar totalmente. Até porque um dos tratamentos para SOP é a atividade física. Então, se a gente não tem o carboidrato como reserva de energia para dar essa força para treinar, não vai ajudar nesse objetivo que seria o estímulo do exercício, né? Então, a banana e o farelo de aveia vão dar ali essa questão do carboidrato e o ovo como nossa fonte proteica e para ajudar na textura. Olha que bacana. E a caldinha de whey vai ser para realmente trazer essa questão da proteína, para dar mais saciedade. E outro ponto, a proteína, ela retarda a absorção do carboidrato. Então, quando a gente consome uma fruta isolada, uma fruta sozinha, ele é absorvido muito rápido pelo nosso organismo. Quando a gente coloca ali uma fonte de proteína junto, a gente retarda isso. Então, além de não formar esse pico da glicemia, que é um problema na SOP, a gente consegue ter mais saciedade porque fica mais tempo ali circulante esse alimento, tá? E aí, dos ingredientes que a gente vai utilizar, então a aveia, a banana e o ovo, e vou colocar um pouquinho de canela. Ah, isso eu queria saber, o motivo desta canela. A canela, ela é um alimento, né, termogênico, então ele ajuda nessa questão da disposição também. A canela, ela vai auxiliar na questão da resistência insulínica também. Então tem estudos que mostram a suplementação de canela, até em cápsula, mas a gente pode até na comida. Então assim, tanto a canela quanto a cúrcuma, que eu vou usar em uma outra receita, são alimentos naturais que a gente encontra de fácil acesso, que dá pra gente colocar nas receitinhas para deixar ali esse boom de vitaminas. Olha só, e aí a gente então vai misturar tudo com whey. O whey, eu imagino que as pessoas tenham muita dificuldade em qual é a escolha que eu posso fazer, porque tem whey concentrado, whey hidrolisado, tem de diversas formas e tinha inclusive ali na receita a proteína do colágeno. Por quê? Vamos lá. Nessa questão da opção de whey, isso vai ser individual para cada pessoa, principalmente pensando na questão intestinal. Então, quando a gente pensa no whey, principalmente o whey concentrado, ele tem mais lactose. Então, ele tem um pouco mais de carboidrato. Então, esse whey, ele tem uma digestão mais lenta.
Então, para quem tem essa questão de problemas intestinais, gases, dificuldade no consumo de lácteos, talvez o whey concentrado não seja uma opção tão interessante. Então, para essa pessoa, usar o whey isolado que não tenha lactose, ou tem menos, né? A gente consegue ter menos sintomas, né, de gases e tudo mais, e consegue ter uma absorção melhor. O whey hidrolisado, ele é uma forma de whey quebradinho, então ele é mais fácil de digestão. Então, para pacientes bariátricos, para quem realmente não consegue só o isolado e hidrolisado junto pode ser uma boa opção. E a proteína do colágeno, que você perguntou, é uma proteína também, a gente tem estudos que mostram essa síntese proteica, mas ela não é tão eficiente quanto o whey protein. É justamente para aquelas pessoas que têm a dificuldade com o paladar do whey, que não gosta do sabor de leite que às vezes tem. Hoje no mercado a gente tem vários sabores, então você pode testar, quem sabe você encontra o seu preferido, mas caso realmente você não se adapte ao whey, a proteína do colágeno, hoje temos algumas marcas, né, que trabalham com colágeno, que você consegue ter a mesma quantidade proteica que teria no whey. E sem sabor. Sem sabor. Eu trouxe o de coco, mas existe sem sabor. E a proteína do colágeno, diferente do whey, ela tem um gostinho mais de suco. Então você consegue pegar, por exemplo, de frutas vermelhas, bater com frutas e ele fica uma textura mais de suco, não fica com aquela consistência do whey. E eu imagino que até o sem sabor a gente consiga fazer versões salgadas dessa sua receita de panquequinha. Exatamente. Por que não? Vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência, pessoal. Sou a Carla de Campo Grande, tenho SOP e estou aí tentando engravidar. Olha que fofa, Carla. A alimentação pode ajudar nesse processo? Existem alimentos que favorecem a fertilidade nesse caso? Nutri? Vamos ajudar então a Carla? Muito legal, Carla. Parabéns, boa sorte no seu processo. Quando a gente pensa nessa questão da gestação, pontos que a gente precisa cuidar na dieta. Alimentos mais antioxidantes, eles vão favorecer ali a questão uterina, né? Então, esses alimentos que eu trouxe aqui já são para você. Então, alimentos ricos em fibras, então frutas, principalmente as frutas vermelhas, uva roxa também tem resveratrol, que é uma substância antioxidante que vai ajudar muito nessa questão, e os hábitos de vida. Então, antes da gestação, a gente já precisa pensar em controlar esse peso com atividade física também, e na alimentação, o controle ali do consumo de carboidratos também vai ser algo importante. E para você que está gostando aqui da nossa consulta na cozinha, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais receitinhas para você. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta quarta-feira naquele modo Consulta na Cozinha. Afinal de contas, a gente sabe, não é, a importância de utilizar aí receitas funcionais, o poder dos alimentos para tratar diversas condições, inclusive, gente, para prevenir. E hoje nós estamos abordando e ajudando mulheres que sofrem aí com a síndrome do ovário policístico. De cada 8 mulheres em idade fértil, pelo menos uma sofre com essa condição que, infelizmente, afeta diversas questões da mulher. Alterações hormonais. E isso influencia, claro, no nosso cabelo, na nossa pele, inclusive no peso e no humor. Então hoje nós estamos com a missão de trazer receitinhas funcionais para ajudar, não só com relação aos sintomas, mas também na devolução da qualidade de vida. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta na cozinha é importante, é interessante, estamos ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Então corre lá e já compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos entregar essas receitinhas, entregar informação de qualidade para quem precisa. Caso você tenha dúvida com relação a esse ou qualquer assunto onde a nutrição está presente, manda para a gente aqui pelo 0 Operadora 11 3337 5886, que nós iremos, é claro, responder e eu tenho certeza que vai enriquecer bastante aqui o nosso bate-papo. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. A Nutri está aqui, gente. E olha, temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, em seus minutos finais, lá no Instagram, @consulta ao Doutor Hit TV, esse é o endereço e hoje é daquele jeito, quem escolhe o final, o desfecho desse programa é você. Qual é a receita que você precisa aprender hoje? Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, alimentação para mulheres com SOP, como não errar no cardápio? Molho da salada, como temperar uma saladinha sem exageros? Acompanhamento da refeição, que é claro, um acompanhamento que não dispare a insulina.
ou um docinho pós-refeição para lidar com aquela vontade de comer açúcar que acomete não só as mulheres com SOP, mas eu acredito que todo mundo, principalmente nesta fase do ano ali, aquele inverno, e pessoas, é claro, que decidem optar ali por uma dieta. Aí é só você escolher fazer uma dieta que aquela vontade de comer um docinho no final da refeição vai tomar conta de você, que eu tenho certeza. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a nutricionista que está aqui com a gente, compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Camila Nascimento, mais uma vez, muito obrigada, viu, por estar aqui. Obrigada, eu. E olha, já aprendemos, só para a gente recapitular, para quem chegou agora, perdeu, enfim, para saber que vai ter que correr lá no YouTube ou então no nosso Instagram para ficar por dentro das receitinhas. Falamos antes, trouxemos ali uma receitinha de pudim de chia, não é? Pensando em reduzir o índice glicêmico, reduzir a absorção dos carboidratos, então foi uma receitinha para quem gosta de docinhos. Exatamente. E agora também, para quem gosta de docinhos, uma panquequinha, não é verdade? Que vai te acompanhar de repente de manhã ou à tarde, enfim. Exatamente. Uma panquequinha de banana e também como uma substituição para quem não gosta de banana, é só acertar o ponto com menos aveia. Então talvez você consiga fazer mesmo sem a banana, só ajustando a textura ali, né? Mas aqui, ó, eu trouxe para vocês como que ficou. Essa então é a textura ideal. É a textura ideal, porque aí quando você colocar na frigideira, eu gosto de fazer pequenas panquequinhas. Como então, estas aqui que você trouxe. Exato. Lindinhas. Lancheirinha da escola da criança sempre tem. E aí eu faço com a colher mesmo. Então porciono, porque faço várias panquequinhas. Porque às vezes, se você colocar a panqueca inteira, ela não cozinha tanto dentro, sabe? Então, às vezes, fazer várias unidades é uma opção mais interessante. Tá. Então, essa é a textura. E aí você unta? Unto. Eu trouxe aqui o óleo de coco, mas poderia ser o azeite também para untar a frigideira. Fica a sua preferência. Eu gosto de utilizar o óleo de coco só pela questão do sabor. Porque o azeite, ele deixa um residualzinho na panqueca pro meu paladar. Mas não porque o óleo de coco é superior ao azeite. Em termos de caloria, ele tem até mais calorias do que o azeite, tá? Então, é um mito. E aí eu trouxe aqui um utensílio para vocês. Ah, pra gente aprender a lidar com as quantidades, é isso? Exatamente. Falei que a gordura, né, que o colesterol alto é um dos problemas na SOP. Então, quando a gente pensa em controle de colesterol, algo que a gente tem que ter cuidado é o excesso de gordura na alimentação. Para cada caloria que a gente consome de gordura, cada grama de gordura, a gente tem 9 calorias. Cada grama de carboidrato e proteína, só 4. Então, às vezes, a gente problematiza tanto o carboidrato e deveria ter mais medo da gordura se fosse escolher. Então, pensando ali em untar a panela, azeite para fazer um ovo ou mesmo uma panquequinha, esse utensílio pode ser muito interessante. Muito, muito bacana. Então, a consistência é essa. A gente vai lá, faz. Você já ensinou que a gente pode fazer em pequenas porçõezinhas. Exato. Vamos, então, para a nossa calda de whey, que vai tornar tudo mais atraente? Exatamente. A caldinha de whey, para deixar essa receita proteica, para realmente ser uma receita que vai gerar saciedade, tá? Então aqui tem uma dose de whey, 30 gramas de whey protein, e eu vou colocar água aos poucos até atingir uma consistência de caldinha. Tá. Vai depender muito da marca de whey, tá? Das opções. Eu costumo usar sempre chocolate, porque sou formiguinha, gosto do... Somos dessa. E aí você pode, se você tiver um whey muito doce e tem aquele residual do adoçante, às vezes você sente, você pode utilizar um pouquinho de cacau, 100%. Então você consegue tirar um pouquinho desse excesso de adoçante com o próprio cacau, tá? E é muito legal isso, né? Porque o whey, ele é um instrumento extremamente versátil. A gente consegue fazer... A gente vê aqui, a cada consulta, doutora, a gente faz smoothie, a gente faz caldinhas, a gente faz, enfim, diversos... Ele é muito, extremamente versátil. Exatamente. Você consegue, foi o que você falou, às vezes pegar uma opção sem sabor e até utilizar em receitas salgadas, né? Então, como a gente estava conversando do friozinho, nessa questão de sopa, por exemplo, às vezes quando a gente pensa na alimentação, não consegue bater a quantidade de proteína numa sopinha. Então daria para utilizar um whey natural, um whey sem sabor, para agregar proteína nessa refeição. Então eu gosto da consistência assim, mais durinha, ó, pessoal. Tá. Mais durinha, tá? Mas você pode ir colocando água até atingir a consistência que ficar melhor para o seu paladar.
E eu vou querer o quê? Vou querer provar, é claro, essa nossa receitinha. Ah, pode provar. Vamos ver. Esse daqui é um whey de ovo maltine, então ele tem pedacinhos de chocolate. Se quiser pegar essa daqui, ó, porque aí você consegue sentir o gostinho da panqueca também, essa menorzinha. Vou pegar, dar uma mordidinha nessa, porque essa aqui tá mais próxima. Pra não fazer sujeira, porque já fiz isso aqui, não é verdade? Gente, que gostoso. Sacia super. E aqui, essa daqui foi uma banana pequena, uma banana prata que eu mostrei pra vocês. Delicioso. E rendem várias mini panquequinhas. Adorei. Adorei demais. Quem tem SOP e quem não tem, façam em casa. Dica, porque é muito, muito, muito gostoso. Vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência. Sou a Juliane de São José dos Campos, aqui de São Paulo. Seja bem-vinda à sua consulta, Ju. Tenho SOP desde os 18 anos e sempre lutei contra o excesso de peso e a compulsão por doces. A dieta pode mesmo ajudar a controlar esses picos de vontade? Pode, e eu vou dizer uma coisa, não sei se você já investigou, a deficiência de cromo. É um mineral que quando está baixo nos exames, você tem uma tendência a querer mais esse doce. Então pode investigar que pode ser algo interessante também. E essa vontade de doce, você pode equilibrar com alimentos mais amargos, mais azedos na dieta, você consegue auxiliar nessa questão também. Então capriche nos vegetais verdes escuros, em chocolate mais amargo, não porque tem menos caloria, mas porque vai te ajudar nesse controle, nessa vontade ali de doce. E agora, chega de doce. Vamos então para uma receita salgada de um patezinho que vai fazer parte da sua tarde. Na tela. Olha só os ingredientes. Meia lata de atum em água ou 50 gramas de frango também desfiado. 2 colheres de sopa de cottage ou ricota amassada. Ajuste aí conforme a consistência. A gente já vai descobrir com a Nutri que consistência desejada é essa. 1 colher de sopa de cenoura ralada fina. 2 a 3 rodelas finas de tomate picado. E temperos. Temos lemon pepper, pimenta do reino e também uma pitadinha de sal a gosto. Explica pra gente, porque eu achei assim essa receita bastante interessante, inclusive com relação aos temperos. Pode? Pode. E qual que é a estratégia na questão dos temperos? Reduzir o consumo de sódio, né? Então, quando a gente pensa nesses temperos prontos ou um patê industrializado, ele vai ter ali muito conservante, muito aromatizante, muito sódio. Então, isso pode prejudicar ainda mais essa microbiota intestinal que já é alterada no paciente com SOP. Então, a questão do tempero, pimentinha do reino, a cúrcuma, que é um poderosíssimo antioxidante, né? Então, ajuda nessa função aí do corpo, no metabolismo das células, então seria super interessante. Então não tem problema usar o tempero, é só realmente ajustar essa questão do sal. E como a gente vai caprichar, vai colocar cenoura, tomatinho, então você vai usar pouco sal, realmente é só para dar aquele gostinho mesmo. E aí então de proteína a gente tem atum e tem também a sugestão do frango. É a gosto do freguês? Qual que é Exatamente. a orientação? As duas opções são excelentes. Essa é uma ótima opção para rechear wrap, pãozinho. Então, para quem não gosta de jantar, também é uma sugestão, né? Usar ali o atum. O atum em lata, a estratégia de utilizar sem óleo é realmente redução de calorias, porque vai ter menos daquele fator que eu falei, que é o teor de gordura do alimento. Então, ele possui menos calorias. Mas, em relação a ser melhor do que o frango, depende realmente do seu paladar. Mas são duas opções interessantes. E nessa receita a gente consegue garantir um bom aporte de proteína, então bastante saciedade. E eu trouxe aqui pra gente colocar depois esse patezinho, ou biscoito de arroz, ou torradinha, com pouca caloria também. Então é um lanchinho, um snack ali que também cabe no lanche da tarde, baixo em caloria, nutritivo, que vai ter todos os nutrientes ali que você precisa. Então vamos sair de preparo para o pessoal de casa entender por onde que devemos chegar, né? Aonde que a gente deve chegar na consistência. Ó, em relação à latinha de atum, então você pode usar meia lata. Tá. Essa receitinha, gente, de verdade, só de olhar aqui não tem como ter erro. Coisa mais linda, saborosa. E eu busquei trazer receitinhas super práticas e simples para ninguém ter desculpa de colocar em prática aí, hein?
E quando a gente pensa assim, ai não, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso reduzir o peso, enfim, a gente já sempre pensa em receitas mais sem graça, né, sem muito sabor, e aí a chance da gente abandonar é enorme. Exatamente. Ou receitinhas extremamente elaboradas, né? Esse também é outro ponto que os pacientes falam, né? Em relação a preparo. Então, isso daqui é uma receitinha que você consegue deixar na geladeira. Então você consegue ir consumindo ao longo Quanto tempo dura uma receitinha de 3 a dessa? 5 dias, tá? Principalmente se for o atum, que estraga um pouquinho mais rápido. Tá. E se for o frango, o ideal é que ele esteja mais sequinho, não deixe ele tão cremoso, pra não ficar muito aguado esse patezinho, tá? Afinal de contas, vai colocar na geladeira e aí ele tende a pegar a consistência. Exato. E aí a questão das escolhas dos ingredientes. O tomate, ele é um alimento rico em licopeno, que é um nutriente também antioxidante. Então, quando a gente pensa nessa função antioxidante, tá super na moda, né, falar sobre isso. A gente não tá pensando em cápsulas, gente. Não é para realmente sair por aí colocando vários suplementos. Nos próprios alimentos, na natureza, nós já temos aí esses ativos. Então, aqui a cenoura, ela traz beta-caroteno, que também é um nutriente importante que vai ajudar nesse metabolismo das células. E quando a gente pensa nessa questão antioxidante, você melhora, então, tanto a questão de disposição, de energia. Então, por isso que uma dieta colorida e variada é importante. É aquele famoso descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Então, quanto mais in natura for a sua alimentação, melhor. Hoje a gente vê aqui uma questão do mercado, né? Investindo muito na questão de alimentos e tudo tem proteína, mas é algo que às vezes o prático ali, ó, isso aqui é um alimento super proteico, mas como não está industrializado, embasado, às vezes a gente não valoriza tanto. Verdade. Então, às vezes a gente largar um pouquinho dessa questão da praticidade do embalado e ali, gente, olha aqui, conversando com vocês já está pronto. E é isso que eu ia reforçar. A indústria do alimento, ela sempre pensa em soluções que, né, acompanham aí o nosso ritmo de vida, que muitas vezes a gente não tem tempo para parar, descascar, enfim, preparar o alimento. Mas vocês viram o tempo, 5 minutinhos praticamente a gente demorou. Deixamos algumas coisinhas picadas? Deixamos, mas coisas de 1 minuto ou mais, no máximo. Então, é de fato muito prático. Para se fazer em casa. E quando a gente pensa nessa questão de desembalar menos e ter alimentos in natura, é aquela questão da fruta também, né? Às vezes muitas mães também falam isso. Ah, mas eu preciso de lanches práticos para a escola. Uma panquequinha que você faz à noite, você consegue mandar também, né? A questão de ter prático esses alimentos em casa. Então, descascar uma banana, às vezes dá menos trabalho do que abrir um alimento industrializado, né? Isso é verdade. A gente também está pensando em você otimizar, é claro, o seu tempo. Exatamente. E afinal de contas, a mulher que tem SOP está convivendo ali com outras pessoas na família. Então, quando você mudar o seu padrão alimentar, você vai acabar incentivando as pessoas ao seu redor ali, marido, filhos, e aos pouquinhos todo mundo vai ter um hábito de vida mais saudável. É uma grande corrente do bem, na verdade. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete, o final do programa. Como eu disse, quem escolhe é você. Vamos conferir, então, qual é a nossa próxima receitinha que vai sair naquele modo express. A alimentação, então, para mulheres com SOP, esse é o nosso tema de hoje. A pergunta que nós fizemos, como não errar no cardápio, e a alternativa que você, nosso público, votou, molho de salada, como temperar sem exageros, porque tem muita gente, não é? Que, não, tô comendo uma saladinha, tô fazendo a minha dieta, mas aí você vai ver aquele molho de salada e coloca maionese, aí mistura maionese com não sei o que, quando vê, bem caprichado, né? Deixou de ser alguma coisa light. Exatamente. Essa questão do molho é algo que a gente realmente precisa controlar, essas adições na dieta. Porque às vezes em pequenas quantidades, que não vão gerar saciedades, você tem muita caloria. Então hoje, além de trazer um molho com pouca caloria, eu trouxe pensando nessa questão de alimento também para ajudar essa questão funcional dos sintomas metabólicos da SOP. Então, orienta a gente como fazer aí este molho de salada que não vai te tirar da dieta. Da colher. Tudo bem usar essa daqui? Pode usar. A gente faz aí esse arranjo. Ó, aqui... É que nem a cozinha de casa. Pega uma colher de uma coisa, bota na outra, maravilhoso. Ó, aqui uma colher do iogurte desnatado, então pensando em controle de gordura, tá? Porque o iogurte integral, ele tem um pouquinho mais de gordura. Então, o iogurte desnatado, você consegue reduzir as calorias e pensando nessa questão do sobrepeso, que algumas mulheres têm por conta do desequilíbrio hormonal na SOP, esse molinho
Então, é algo baixo em caloria que vai te ajudar. Então, aqui uma colher de iogurte, uma colher de suco de limão, ou poderia ser o vinagre de maçã, que também ajuda no controle da glicemia. Então, ele retarda essa absorção do carboidrato, vai da sua preferência, tá? Uma colher de azeite. E aí você pode adicionar mostarda, se você gostar, desde pode. que olhe a listinha de ingredientes para que tenha o mínimo de ingredientes possível, aquela ideia de menos é mais. Então, buscar uma mostarda com menos ingredientes possível, que realmente não impacte. Essa é a orientação para todo e qualquer rótulo, na verdade, né? Todo e qualquer rótulo, exatamente. Já anota aí, gente. Aqui, pimentinha do reino, você vai temperar de acordo com a sua preferência. Aqui eu vou utilizar a cúrcuma de novo. Então, o açafrão, pensando nessa função aí antioxidante que ele tem. Então, é um molho turbinado aí, quase que um polivitamínico para nossa dieta. E aí, quando você mistura esse molho que você está nos ensinando agora com os vegetais, né, com a salada e tudo mais, qual é a potência disso para uma mulher que sofre aí com SOP? Principalmente ajudar nessa questão de acrescentar esse hábito das fibras, né? Muitas delas deixam de comer salada, vegetais, porque acham algo sem graça. Então, é tentar ter essa criatividade de incluir na alimentação. Então, a salada, os vegetais vão ser ricos em magnésio, fibras, nutrientes importantes para o controle da glicemia também. Então, vale a pena colocar um pouquinho de molho nessas refeições e você consumir esses alimentos, assim como o nosso patezinho, que já tem a cenoura, já tem o tomate, então você não precisa se preocupar em ter mais vegetais por fora. Então, você consegue já adicionar esse hábito na sua rotina. Nutri, gostaria demais de agradecer sua participação aqui com a gente. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha aproveitado todo esse conhecimento. Caso você tenha SOP, se você também não tiver, eu tenho certeza que essas receitinhas vão sim fazer parte e te ajudar aí no seu dia a dia, porque elas servem o quê? Para desinflamar o corpo. Exatamente. Tem diversos benefícios, não só para as mulheres com SOP. Queria só agradecer demais a sua presença e para quem gostou, se interessou e quer conhecer mais sobre o trabalho da Camila Nascimento, nutricionista, a gente deixa à sua disposição o Instagram, Camila Nascimento Nutri, sem erro, e também o WhatsApp, 0 operadora 11 99346 4074. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, espero ter ajudado várias mulheres aí. Muito obrigada. Uma pílula assim final para quem está nos assistindo, uma última dica da Nutri. Não complica, vai no básico, faz ali o que realmente precisa ser feito em relação o menos é mais, que foi o que a gente conversou. Então, se puder deixar aí essa pulguinha, é realmente não complicar, não criar coisas mirabolantes ali que você não consegue colocar em prática. E o menos é mais, pessoal, não só nos rótulos aqui que a gente estava comentando ao longo do programa, mas na sua vida. Combinado? Tenha uma excelente tarde, um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã!